Gratidão, Paulo. Muito obrigada por suas palavras, seu conhecimento, sabedoria partilhado agora conosco. E nós vamos agora para o nosso terceiro bloco, que vai ficar voltado para questionamentos, perguntas que vieram do Facebook, ou perguntas aqui do chat, ou argumentação que alguém tenha pedido, solicitado a palavra. Eu vou chamar a amada Odete aí para que ela possa conduzir as primeiras questões direcionadas a vocês, ao Paulo e a Rose. Odete? Oi, Doris. Nós temos aqui no chat, né, questionamentos, quanto algumas colocações também que vêm corroborar com a fala dos palestrantes, né? O Gianfranco, ele coloca que hoje o Papa Francisco questiona a prisão perpétua, e ele afirma, falando no Encontro Internacional dos Juízes, que o judiciário muitas vezes condena à morte a pessoa quando aplica a lei sem olhar a situação da pessoa concreta. Aí ele coloca, aqui também temos uma violação dos direitos humanos. E temos também aqui a Valdênia, né, que ela coloca, ela agradece a Rose pela partilha, né, pelas trocas do dia a dia, e também a Galdênia faz um relato aqui de uma situação que aconteceu com uma mulher indígena com Covid, grávida, né, que sofreu descolamento de placenta, seguido de aborto, recebeu atendimento truculento, estava sozinha e os médicos colocaram o feto no saco plástico e mandaram ela para casa. Estamos em estado de indignação total. Recebemos essa denúncia do Comitê Popular de Proteção dos Direitos Humanos no contexto da Covid-19. Retornando para você, Doris. Então, nós temos aí 2 comentários, e também tem uma pergunta do Daniel. Ele coloca justamente, com restrição dos conselhos de direitos, como podemos lutar pelos direitos humanos? E a última pergunta desse primeiro espaço de questionamentos. Pensando na violência contra as mulheres e os femininos, como vamos lidar, discutir, dialogar com a teoria da prosperidade que cada dia mais busca o controle dos corpos das mulheres, seus fazeres e desejos, aprofundando o sistema de violência destinada a Rose. Então, temos aí a pergunta, os comentários e a pergunta de Daniel. Paulo talvez possa fazer a resposta, e temos essa outra pergunta com um comentário que a Odete fez sobre a questão da violência da mulher cometida e cita o contexto que ocorreu essa semana, para a Rose comentar conosco, que a gente poder aprofundar mais essas 2 temáticas. Então, a palavra é com vocês, Paulo e Rose. Paulo? Começa, Rose. Assim eu respiro um pouco. Tá, ok. Eu não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta, Daniel, né? Mas, assim, o que a gente tem tentado fazer, né, estamos fazendo a partir de inúmeras rodas de conversa, agora estão paralisadas por conta do Covid, mas a gente também está fazendo muitas lives, né, muitos diálogos aqui com a rede de proteção, né, de como a gente precisa cada vez mais insistir, investir e promover pequenas rodas de conversa, de formação com as mulheres. Claro, a gente precisa fazer com todos os grupos, mas a urgência é tanta, a demanda é tanta, que a gente tem se limitado muito à questão das mulheres, à questão das juventudes
e também agora abraçando a questão da adolescência, né, que é também as dimensões, né, que um pouco da experiência que a gente tem feito, né, a gente tem feito várias rodas de conversa com as mulheres migrantes, e aí também junto os homens. E a gente tem se deparado de como isso é importante, porque a gente não está falando algo novo para as mulheres, né, para as pessoas. A gente só traz presente e dá visibilidade e possibilidade das mulheres verbalizar aquilo que estão sentindo, aquilo que estão passando. E quando elas vão verbalizando, né, na troca dos diálogos, entre elas mesmas, que a gente vai conduzindo, elas vão se descobrindo e vão se empoderando. A experiência é belíssima que a gente faz. Eu sempre digo, a gente não leva nada de novo para as mulheres. A gente só ajuda, né, a partir das metodologias, a partir das realidades que a gente vive, da própria experiência delas, né, elas vão se encontrando e vão se empoderando. Eu uso o exemplo de uma roda de conversa com as mulheres migrantes aqui em Manaus, que quando a gente vai provocando as conversas, elas vão relatando as situações de violência, ou então de violação de direitos que elas sofrem, ou que alguém da família, alguém migrante com elas sofreu. E elas vão se encontrando, e juntas vão buscando alternativas, vão buscando situações. E aí começam a dizer, meu corpo não é mercadoria, meu corpo não é para ser explorado. E não é só na questão da sexualidade, é a questão da mão de obra, do trabalho degradante, do trabalho escravo. Então, elas mesmas vão se descobrir. Eu acho que a gente precisa, né, potencializar aquilo que já existe nas mulheres, que já estão nas mulheres. Então, isso, e é a partir do concreto, do cotidiano, né, das rodas de conversa. Já com a juventude, né, com a infância, a gente tem mesmo que trabalhar a questão da educação, a questão do conhecimento mesmo, né, de empoderar a questão dos novos saberes, a partir das realidades que vive. Porque o que a gente percebe, né, nas novas gerações, principalmente, né, com o público que a gente trabalha, que são da periferia, né, que são das escolas públicas, que são da juventude, né, das paróquias mais empobrecidas, elas têm uma formação a partir do quê? Das redes sociais. Hoje ninguém mais lê, né? É aquilo que aparece, que se apresenta na televisão, né, nas redes sociais, no bate-papo entre as juventudes. Então, o desejo de ler, né, o desejo de estudar, de aprofundar, de estar interligada com os outros temas, né? E aí a gente, com os temas transversais, que sobretudo a Rede Um Grito pela Vida tem um trabalho grande nas escolas, é despertar, né, na infância, na juventude, esse desejo e o prazer do conhecimento como um todo, né? E das são do gosto pela interdisciplinariedade das coisas, né? Não só das matérias que têm que ser cumpridas, né? Muitas vezes com força, né, na escola, mas a necessidade e a importância desse saber que ninguém tira, né? A gente tem tentado trabalhar muito isso. E que o corpo não é mercadoria, o corpo não é algo que se vende, se compra, se descarta. E aí também trabalhar muito a questão dos valores, não os valores religiosos, mas os valores éticos, os valores do cuidado da vida, que passa, sim, pela corporeidade, né? O meu corpo é algo sagrado e 2 vidas. Eu tenho uma vida só. E essa vida ela deve ser cuidada na sua integralidade, né? De quem trabalha, de fato, com os direitos humanos, sentem isso.
como é gratificante sair de uma roda de conversa com 30, com 40 jovens, com 40, 30 adolescentes, e dizer, pelo menos um ou dois já saem com outro olhar diferenciado para a dimensão do cuidado da vida. Isso é muito gratificante, isso também faz a gente esperançar e acreditar que a gente não vai fazer grandes mudanças, mas uma mudança que a gente faz a partir de uma pessoa, ela é integral, ela é 100%, ela é o total, ela é o todo, isso vale a pena. Então, eu acho que a partir, né, desses pequenos diálogos do cotidiano, da prática na base, do cuidado, isso faz a grande diferença. E a gente não se preocupar com o número, né, mas com a necessidade de fato, estar na base e fazer, né, desses pequenos espaços, essas pequenas transformações. Obrigada, Então, Rose. Paulo? Então, dois ou três comentários. Acho que a primeira questão importante estamos desafiados a criar espaços de relação, de interação. Esse, para mim, é o mais fundamental como desafio em termos de ação em direitos humanos, né? Se os seres humanos se fazem nessas relações, então é fundamental criar esses espaços, abrir esses espaços, né? E eu acho que os movimentos sociais são, acima de tudo, aquilo que o Henrique Dussel chama de comunidades de vida, trazendo um pouco uma ideia que vem da experiência religiosa, talvez, das comunidades religiosas. Porque, no fundo, a participação num movimento social é um processo de construção da própria vida e da vida dos outros, na relação uns com os outros. A minha experiência, que já vai um pouco longa, de militância em direitos humanos, me oportunizou, primeiro, conhecer muita gente no Brasil inteiro, mas, particularmente, enfrentar 3 debates que, para mim, foram os mais marcantes na minha experiência de construção, da minha construção como pessoa e também como militante. O debate com as mulheres. E eu nunca esqueço que o debate que foi instalado era um debate sobre democracia. E as mulheres me diziam, você não entende nada de democracia, isso que você está falando de democracia ali é a democracia do poder instituído. A democracia do poder instituído não interessa às mulheres. Porque o problema da democracia para as mulheres, ele se coloca na intimidade. E aí eu levei um tapa na cara. Está no direito à igualdade e à participação plena, por exemplo, no ato sexual. Nem eu disse mesmo, nunca tinha passado pela minha cabeça. Levei um tapa assim grande, né? Porque para nós homens isso não é um problema, né? Isso é um problema das mulheres, né? Nós, contanto que estivermos satisfeitos, isso já não nos cabe como problema. Então, quando me veio essa discussão, eu precisei recompor toda a minha construção histórica sobre o significado da democracia. E por isso que eu deixei de trabalhar com empoderar e passei a trabalhar com empotenciar. A segunda foi minha experiência com o movimento negro, quando o pessoal me diz, esse negócio que vocês ficam falando aí de esclarecimento, de emancipação, é profundamente racista. Isso daí é uma racionalidade, um jeito de conceber o mundo branco, que destrói as alteridades. A gente vai repetindo, né, isso como se fosse comum, normal, né? Esclarecimento. Olha que palavra tão poderosa no pensamento ocidental da modernidade, né? E como isso, e o que isso significou do ponto de vista histórico para negros e negras, né? E o terceiro foi a discussão com o movimento LGBT. E me disse o seguinte, bom, esse negócio que vocês falam ali de pluralidade é muito mais complexo do que você possa imaginar, porque a nossa cabeça, a cabeça da maioria das pessoas é binária. A gente consegue aplicar uma etiqueta masculino e feminino e não consegue escapar da etiqueta.
Aí eu tive uma experiência incrível no Museu do Louvre, em Paris, com a escultura do Hermafrodita, né, que é uma coisa incrível. Você olha de um lado, é uma mulher perfeita, e olha do outro lado, é um homem perfeito. E aí você começa a compreender como esse binarismo no tema da sexualidade, e não só, né, transferido depois para todas as coisas da vida, o bem e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio, o branco e o preto, e assim por diante. Então, quero contar essas 3 experiências porque eu acho que elas são fundamentais para a gente compreender que direitos humanos implicam em a gente reconstruir profundamente a humanidade e os processos de humanização. É nesse sentido de direitos humanos que eu acredito. Tem outras ideias de direitos humanos, está cheio de concepções de direitos humanos por aí, inclusive aquelas que são funcionais aos modos opressores de direitos humanos. Boaventura já disse que existe uma versão reguladora de direitos humanos que funciona para controlar, para submeter. Então, não vamos nos esquecer disso, né? Foucault já denunciou isso e tantos outros, né? Em relação ao tema da prosperidade, essa discussão do ponto de vista do universo religioso é profundamente funcional ao neoliberalismo. Não posso dizer mais do que isso, é suficiente. Para mim, ela é funcional ao modelo de capitalismo mais perverso que já foi produzido. O capitalismo sempre é perverso, mas o capitalismo neoliberal é o mais perverso de todos, porque ele simplesmente chega à conclusão que definitivamente os humanos podem ser deixados de lado, né? E não vamos nos esquecer, tem um bocado de gente no meio da pandemia produzindo formas perversas de destruição dos seres humanos. Por exemplo, esse negócio de teletrabalho, os bancos no Brasil já se deram conta que eles economizaram milhões, porque não precisaram pagar a conta do aluguel, não precisaram pagar a conta da luz, não precisaram pagar a conta da água, porque as pessoas gastaram sua luz, sua água dentro de casa, sua internet pessoal, milhões. Está numa reportagem recente do Valor Econômico. Então, notem, essa dinâmica é a dinâmica que está aí, que corrói objetivamente todo o processo de destruição dos direitos humanos. O Franz Rinkelhammer, teólogo, economista, filósofo alemão, mas radicado na Costa Rica, diz que o capitalismo faz é inverter os direitos humanos. Ele faz com que os proprietários, os donos do capital, sejam os sujeitos de direitos, e não os seres humanos. A maioria dos seres humanos estão fora dessa condição. Então, acho que essa noção de prosperidade se vincula muito ao self-made man, né, do empresário de si, do cara que vai fazer a sua vida, que faz por merecer, todas essas conversas que a gente escuta por aí, qualquer comercial mais miserável de uma faculdadezinha mequetrefe está por aí repetindo essas ideias e ainda acha que isso é ciência e quer vender para a gente como se isso fosse ciência. E os ideológicos somos nós, não é? Nós é que somos ideológicos, nós é que somos doutrinadores, porque ficamos querendo fazer as pessoas pensar, querendo fazer as pessoas tomarem consciência dessas questões, enfim. Então, fazer educação em direitos humanos é fazer educação ideológica, né? É fazer, por isso está aí a escola sem partido, essas coisas todas, né? Eu escrevi um artigo há um tempo atrás, ironicamente inspirado em Cazuza, Ideologia Eu Quero Uma para Viver, dizendo que é isso mesmo, educação em direitos humanos é ideológica, educação antirracista é ideológica, educação não sexista é ideológica, assim seja, assim continue sendo. Não precisamos transformar tudo em ciência positiva ou na ciência do positivismo. Temos muitos saberes, muitas práticas, muitas possibilidades que são tão valiosas, tão importantes, quanto aquelas, e às vezes talvez mais importantes, quanto aquelas que se arvoram o direito de serem o saber, a ciência, quando na prática não são outra coisa do que um outro modo de ideologia, às vezes ainda mais perverso, aqui agora no sentido ruim da expressão. Então, concordando, eu acho que uma das ações fundamentais aqui desse ponto de vista é o processo educativo. Vi alguns comentários aqui, inclusive, dizendo isso, né? Educativo, mas educativo, vamos lembrar bem, a educação, na minha avaliação, precisa desmontar, destruir, desconstruir aquelas práticas violadoras de direitos humanos. Não podemos fazer educação para ensinar os meninos a serem perversos
com os seus outros colegas meninos que são gays dentro da escola. Não podemos fazer educação para ensinar os meninos a serem machistas, não podemos fazer educação para ensinar os brancos a serem racistas, nós temos que fazer educação para exatamente desconstruir essas práticas violadoras e construir outras subjetividades que sejam promotoras de vida e de direitos. E, para isso, é preciso ter muita coragem, porque é bem mais fácil fazer de conta que a gente não viu, ou como fazem as escolas aqui no Sul, na época de São João, né? Fazem uma brincadeirinha chamada cadeia, que vocês já devem ter visto, né? Não sei se vocês já pensaram sobre essa brincadeira, é a perversão total e a agressão e a violação completa de todos os direitos humanos, porque quem é que é primeiro pego pela polícia? O mais fraco. Onde é que ele vai? Para a cadeia. Como é que ele sai da cadeia? Nunca, porque ele não tem dinheiro para subornar o guarda. Porque só sai da cadeia quem tiver dinheiro para subornar o guarda. E para piorar com tudo isso ainda, a gente diz que aquele dinheirinho que a gente recolhe com a brincadeira da cadeia é para ajudar as crianças pobres que estão passando fome. Ah, que coleção de violação de direitos humanos, uma simples brincadeirinha de escola. Querem mais um exemplo? Vamos fazer a Semana das Etnias. Segunda-feira, alemão, terça-feira, polonês, quarta-feira, italiano. Mas aqui na comunidade tem os indígenas também. Então, vamos fazer a quinta-feira os indígenas. Como se Caigangue e Guarani, para ficar aqui no Sul, fossem a mesma coisa. Não são. Assim como italiano e alemão não se misturam, Caigangue e Guarani também têm dificuldade de se misturar. Né? Ah, mas tem também negro. Então, a sexta-feira vai ser negro. Aliás, é o que nós fizemos no nosso país. Né? Negro é tudo igual. Não tem diferença entre bantus ou, enfim, as várias etnias africanas que vieram para cá. Fazer educação em direitos humanos é desconstruir processos e, acima de tudo, também construir novas relações. Obrigada. Agora, próximo momento, a gente também vai abrir espaço para que as pessoas possam argumentar. E aí nós temos aqui escrito a irmã Thelma Lage e o Alonso. Odete, tem mais alguém fora a irmã Thelma e o Alonso? Sim, Doris. Tem a Valdênia e o Gianfranco. Cada um terá quantos minutos, Doris? A gente vai dar uns 2 minutinhos para cada um colocar a questão, e aí, então, a gente repassa para que eles possam fazer as considerações partindo das argumentações desses nossos participantes, de interventores da conferência, ok? Ok. Com a palavra, Alonso. Boa noite a todos e todas. Eu sou Alonso, faço parte da turma da formação, faço parte da assessoria da CONTAG, da Confederação dos Trabalhadores Agricultores e Agricultoras Familiares. Primeiro, agradecer pela contribuição da Rose e do Paulo. Assim, uma noite muito, muito bacana. Muito obrigado de coração mesmo. As intervenções, as contribuições de vocês, muito, muito legal para fazer a gente repensar muitas coisas. A segunda, eu queria reafirmar essa afirmação de que todos os direitos ele é fruto da luta, e quando a gente passa por esse momento que a gente está chamando de uberização, de individualização dos trabalhadores, da dificuldade da gente poder articular a classe trabalhadora, as categorias, sindicatos, federações, confederações, tudo fazendo conferência, fazendo seminário, querendo saber como que a gente lida com esse novo trabalhador, sem saber como que lida, surge um sinal de esperança. Os entregadores de aplicativo fazem uma mobilização, sabe? Então, eu acho que essa mobilização dos entregadores de aplicativo essa semana, na semana passada, é um sinal de esperança para muita gente, sabe? A vida dá um jeito. Sempre afirmo isso, que a gente parece que tem hora que não tem saída, mas a vida sempre vai dar um jeito. E parece que agora tem um jeito. Os entregadores fizeram a mobilização
em sã consciência, quem a gente esperava que ia conseguir fazer uma mobilização de entregadores de aplicativo, de Uber, de bicicleta, de moto, sabe? Então, acho que isso é importante nesse momento. E eu queria fazer um comentário, que vocês pudessem comentar esse desafio da construção das narrativas a partir dos meios digitais, né? Porque essas afirmações de construção dos direitos humanos, é defensor de bandido, bandido bom é bandido morto. Eu tive a oportunidade de fazer parte de um centro de direitos humanos e até por conta disso eu acabei fazendo minha monografia de graduação a respeito dessa pergunta, a partir daquelas perguntas que foi apresentada por Carbonari. Por que diabos, desculpa a palavra, mas por que cargas d'água a gente, sabendo que direitos humanos é para a promoção da vida, tinha esse discurso de que direitos humanos é defensor de bandido, sabe? E acho que nesse momento, com os meios digitais, que chegam nas nossas famílias essas afirmações, nossas casas, como que a gente lida com isso, com essa construção dessa narrativa nessa modernidade digital? Irmã Thelma? Então, boa noite para vocês. Sim, boa noite. Eu fiquei aqui tentando absorver tanta coisa que foi falada sobre direitos humanos. Assim, uma coisa que tem me incomodado muito, principalmente porque eu também é a minha formação, né? O direito é a minha formação, e já há algum tempo eu venho trabalhando aí essa questão do direito. Parece que a gente é educado para o direito eletivo. Ou você protege, ou você defende o condenado para ele ter uma pena a ser cumprida de uma forma justa, e aí, quando você faz essa opção, automaticamente, no imaginário coletivo, você está excluindo o direito da família vítima. Quando você escolhe o direito dos imigrantes, parece que, para muita gente, automaticamente você está excluindo o direito da comunidade acolhida. E aí a gente vai. A gente precisa passar por uma evolução para um direito complementar, né? Onde o direito de uns se complemente ao direito de outros. Mas a nossa formação não é para complementariedade, né? A nossa formação é para a exclusividade, ou é um ou é outro. E a gente vive num tempo em que as situações são muito mais complexas. Eu entendo que um tempo atrás, realmente, parece que ficava mais claro o bom e o ruim. E você tinha mais facilidade de eleger para que lado você ia. E eu vejo que hoje as coisas estão muito mais misturadas. No meio de coisas ruins, você encontra coisas boas. E no meio de coisas boas, você encontra muitas coisas ruins. Aí, essa questão mesmo aí que foi apontada, né, dessa brincadeira da cadeia, e a gente tem outras, né, a brincadeira da cadeira também, né, a dança das cadeiras. A gente tem um discurso de inclusão e uma prática de exclusão, porque na dança das cadeiras o que é que vale? O mais esperto ganha, porque à medida que você não senta, você é colocado para fora. E a gente também brinca disso, nas nossas gincanas bíblicas, por exemplo. Então, são situações assim, a gente pode inverter essa lógica. Começa com menos cadeira, e cada um que sobra vai buscar mais um amigo e mais uma cadeira, e no final todo mundo vai estar junto. Todo mundo vai participar da brincadeira. Porque não tem nada mais agressivo para uma criança do que ser colocada para fora. Então, essas coisas que a gente precisa, quando a gente fala em direito reparativo, né, a gente precisa cuidar mais do direito preventivo.
E isso nos leva para uma análise da nossa própria prática, porque a gente cai em umas esparrelas que são muito difíceis, né? E aí, quando você percebe, você fala assim, poxa, a gente fala tanto da não violência, a gente fala tanto de uma cultura que parta de outros princípios, e a gente cai na dança das cadeiras, na brincadeira da prisão. Então, vai para o Paulo, mas vai também para a Rose. Como é que a gente revê essas nossas práticas tão comuns do dia a dia? Obrigada, irmã Thelma. Padre Gianfranco? Na verdade, eu fazia mais comentários que outra coisa, não tinha perguntas, não é? Embora conheça os dois, e fizemos um pedaço de caminhada juntos, né? Não, trazer um pouco o comentário que fazia, não é? Nas últimas afirmações do Paulo, que nós temos que distinguir entre educação e escolarização, que é muito comum, porque os povos indígenas têm isso, tem bem claro isso, o que é educação e o que é escolarização, que é aprender português, que é importante, mas é não esquecer os valores, não é? Uma questão. E outra grave questão, não é? Que acho que ameaça os direitos humanos e que está por aí, e que tem a ver um pouco com o cárcere como controle da sociedade e das suas mazelas, não é? Hoje nós temos uma ideologia da raça pura, que perpassa as cadeias e que tem o mentor no secretário do Ceará, o Mauro ali do Ceará, Mauro Albuquerque, não é? Onde diz que a punir, isolar, enjaular, isso faz parte, não é? E o que está acontecendo, não é? O que está acontecendo com os grupos de extermínios, né? O grupo de intervenção penitenciária, não tem só a Guarda Nacional hoje, não é? Que teve várias audiências, que está acontecendo aí em Manaus, por exemplo, um grupo de intervenção aí. Esses grupos que nas nossas igrejas, não é? É o grupo dos bons, não é? Do pessoal de bem, que temos bem claro aí, não é? E que, claro, vai atacar e ofender aquilo que é a ecologia integral, aquilo que é a respeito dos outros, não é? E que vai, no caso da Rose também, por exemplo, eu estava escrevendo, né? O cárcere, a questão das mulheres, não é? O cárcere para as mulheres é a questão pior que eu tenho visto por aí, não é? Que são vítimas de questões, não é? Como a Lidiane lá, que está presa em Roraima, porque era uma daquelas que vendia, que fazia de interucação sobre as crianças, não é? Se descobriu que ela própria foi violentada em pequena, que vive toda uma série de violências e que a leva para o cárcere, que a leva a ser vitimária e vítima, né? Portanto, todo este complexo que nos desafia, né? Nos desafia também na leitura nossa cristã dos direitos humanos. Só isso, algumas coisas que depois, talvez, no trabalho que nós vamos fazer, eu vi que já tem muito material para ir trabalhar interlocutor. Muito obrigada, Padre Gianfranco. Agora a Valdênia. Oi, então, um abraço a todas e a todos presentes, Carbonar, grande saudade. Bem rapidamente, na linha do Padre Jean Carlos, também tinha feito só alguns comentários. De toda forma, vou aproveitar a oportunidade para problematizar um pouco e, primeiro, antes agradecer, eu já tinha escrito para a Rose que ela traz o rosto de quem está no cotidiano, né? Porque, às vezes, a gente pensa as grandes causas e a gente não se dá conta do rosto do dia a dia.
Eu estou em Açailândia, Maranhão, e fui convidada, inclusive, para o Padre Dário, a ajudar em alguns conflitos numa comunidade atingida pelas mineradoras aí em torno da linha de ferro Carajás. Mas o que a gente vem descobrindo? Se você não traz o rosto do cotidiano, né, dessa mãe que está aí na fila da cadeia, dessa mulher que, na verdade, ela está se prostituindo, enfim, se não traz esses rostos, fica muito difícil a gente pensar uma sociedade mais plural. E fico pensando que a gente tem falado sobre a necropolítica, um Estado, um sistema neoliberal capitalista, numa linha muito do avanço do Estado mínimo, né? Então, e às vezes a gente fala de direitos humanos sem trazer o recorte de classe social, e vamos construindo umas narrativas, desconstruindo outras categorias. Como é que a gente pensa de verdade essa defesa dos direitos humanos com base nos princípios da interdependência, universalidade? Não dá para falar de universalidade dos direitos sem enfrentar, de verdade, esse Estado mínimo que está posto, né? Então, fico pensando como é que a gente trabalha essa educação na defesa, trazendo de novo essas categorias tão importantes, porque aí a gente vai perdendo. É a história do empreendedorismo, que, na verdade, como alguém já disse, né, tem aparecido cada vez mais, que é para enfraquecer a luta das trabalhadoras e trabalhadores. Como é que a gente não cai na armadilha de que, olha, nós vamos fazer a proteção das defensoras e defensores de direitos humanos desde que não usem nenhum tipo de violência? O que é violência? Quem é que cria as categorias de violência e para quem elas são criadas, né? Porque, de repente, eu pego alguém campesino, alguém do campo com facão, pronto, aí já não é mais defensor de direitos humanos, porque, poxa, usou da violência. Então, como é que a gente faz a lista das armadilhas que criaram para nós, para dizer, olha, esta defensora, esse defensor merece ser mais ou menos protegido por conta de como se comportou, né? Então, tem armas mais perigosas do que, por exemplo, uma espingarda, que é usada na caneta, mas essa violência pode, essa outra não pode. Claro que a gente luta para nenhuma forma de violência, mas a violência é nata do humano, de qualquer espécie viva, porque isso é defesa, é instinto de defesa, né? Mas o que eu quero chamar a atenção nisso, para a Rose, como é que a gente faz esses rostos do cotidiano aparecer na nossa pauta de defesa, né? E, como dizia o Boaventura dos Santos, conhecimentos foram silenciados com a colonização. Como é que a gente resgata esse saber, né? Nesse processo de formação com os mais pequenos, entre aspas, porque esses mais pequenos resistem, né? E sem grandes formulações como o grande público que está aqui nessa audiência, né? E para o Paulo, isso, como é que a gente pensa essa continuação, trazendo os conceitos que a própria construção dos direitos humanos também foram quase que colocando, sabe, como menos importante, né? Como é que a gente traz de novo a luta de classe para o centro da luta com os direitos humanos e esse conhecimento da rua, do hip-hop, das filas da cadeia, da malandragem de uma mãe que precisa fazer entrar um bombom do aniversário na cadeia, né? Como é que a gente traz esses outros saberes que não são acadêmicos, mas são aqueles que conseguem sobreviver às mazelas do sistema? Então, é só algumas provocações, estou super grata por essas trocas. Gratidão, Valdene. Agora eu passo a palavra para o Paulo e a Rose, e os dois se decidem quem inicia
a responder essa bateria de questionamentos. E junto Paulo, dos questionamentos, já faz as considerações finais. E aí já dão as considerações finais de vocês para essa terceira conferência, Direitos Humanos e Proteção. Eu achei que era brincadeira, que ia terminar meia-noite, mas estou vendo que é sério. Começa aí, Rosa, tu quer que eu comece? Comece aí, Paulo. Tá Se bom. anime, depois eu... Não, porque para esses 4 comentários a gente precisa quase mais uma outra conversa, né? Por isso que eu pedi se de fato era sério esse negócio de até meia-noite, mas não tem problema, se for até lá, como diz, uma conversa importante a gente só interrompe, não é porque a gente não desiste dela. Então, essa conversa de hoje é só o começo de uma conversa, ou mais uma conversa das muitas conversas que vocês também seguirão aqui falando dentro do processo de formação, como debate com os processos. Então, como eu acabei sendo autor de vários dos textos que estão no módulo, então vocês se encorajem para transformar aqueles textos em alguma coisa que tenha a menor serventia, ou seja, que aquilo que vocês acumularem seja o que de fato tenha serventia. Então, portanto, tomem-nos como provocações para o debate. Alonso, eu acho o seguinte, que nós estamos, nesse momento histórico, tendo que reaprender e aprender a lidar com essas novas dinâmicas do trabalho, sim, mas também com essas dinâmicas que mostram, sobretudo na minha avaliação, que os seres humanos, aquilo que eu chamava, são essas coisas que querem ser gente, não é? Ou seja, não nos domamos, não nos submetemos aos algoritmos. Naquilo que os estudiosos chamam de um capitalismo de plataforma, né, onde a gente estamos todos plataformizados de alguma maneira nas relações de trabalho, a gente vê o que viu no começo desse mês é auspicioso, no sentido de que, objetivamente, a luta por direitos, ela se refaz, ela se reconstrói, ela... talvez aquilo que aconteceu há um tempo atrás foi a experiência mais inédita, né? Pela primeira vez se fez, de fato, uma greve global, né? Os funcionários do Uber, né? Então, quer dizer, essas questões, elas são um pouco assustadoras, mas elas, ao mesmo tempo, trazem outras formas e dinâmicas, sobretudo para fortalecer as lutas por direitos. Então, eu concordo, acho que nós temos um grande desafio para lidar com esse universo e, sobretudo, para lidar com essas máquinas de produção daquilo que se chamou de fake news ou de pós-verdade. Isso, de fato, ocupou dramaticamente a arena pública. Então, a gente, de fato, estamos ainda precisando criar mecanismos para fazer o enfrentamento. Não é que isso não existisse. Todos os futricos que agora estão na rede social eram feitos nas esquinas da vida. Eles agora ganharam dimensão. Todo o racismo que se reproduz ali nas redes sociais, ele estava e continua na vida. Então, isso não deve nos apavorar, no sentido de, meu Deus, agora as pessoas viraram racistas. Não, as pessoas foram a vida inteira racistas. Nós, brasileiros, somos profundamente racistas, né? Somos machistas, somos aporofóbicos, para usar a expressão da Adela Cortina, contra os pobres, né? Enfim, então isso está entranhado na nossa experiência histórica. Então, um aspecto disso que as redes sociais fazem é dimensionar de um modo mais amplo todas essas noções. Eu insisto, aquilo que as pessoas, as piores bocas dizem hoje a respeito de direitos humanos, elas diziam há 50 anos atrás, evidentemente com um auditório talvez mais reduzido. Então, acho que é importante essa questão que você levanta, né? A gente aprender a lidar e a formar nesses espaços. Thelma, concordo contigo, todavia, eu diria assim, acho que a gente está desafiado a lidar com a complexidade de modo complexo, né? Porque o problema nosso é que nós somos educados pelo positivismo, sobretudo, a lidar com a complexidade de modo simplório, não simples, simplório, né? Ou seja,
a tomar aquilo que é a riqueza do mundo e esquematizar ele em alguns quadrados, e sobretudo quadrados binários, né, que um contra o outro, como se isso se resolvesse. Me socorro de novo do Guimarães Rosa. Ele vai dizer a uma certa altura que a gente gostaria que os pastos fossem todos bem demarcados, que o branco fosse branco, que o preto fosse preto, que o bom fosse bom, que o ruim fosse bom. Aí ele mesmo se diz, mas como posso com esse mundo, que é muito misturado, né? E talvez aqui, se alguém quiser gastar um tempinho com literatura, leia o Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino, para entender como esse negócio do dualismo é absolutamente deletério, somado ao positivismo. Então, para mim, há um problema de compreensão e que gerou todos os epistemicídios e todas as destruições que estão por aí. Então, acho que esse é um desafio importante para a gente pensar. E eu sugiro a leitura do pensamento feminista negro e, sobretudo, do pensamento queer como subsídios para a gente começar a desenquadrar essas questões, ou seja, começar a, ao menos, se assustar com o tamanho dos nossos quadrados, do tamanho dos nossos... E desse ponto de vista, talvez o desafio seja mais do que a complementaridade, seja aquilo que as feministas negras nos sugerem, que é a interseccionalidade, para exatamente pensar, dentro da grande filósofa Angela Davis, mulheres, raça e classe. Aqui também lembrando o que disse Valdênia como elemento que não se pode nunca efetivamente esquecer de vista. Gianfranco, é isso mesmo, acho que o problema fundamental aqui é que, eu diria, a gente está desafiado a recuperar processos educativos como processos de formação de base. E aqui é o desafio, acho que essa campanha também tem esse desafio. Todas e todos vocês que estão nessa formação, estão na formação para serem o que estão sendo chamados de multiplicadores, facilitadores, enfim, mas no fundo, isso faz sentido se a gente for capaz de reproduzir espaços de aprendizagem e de troca de saberes, de construção, nos vários lugares onde a gente está. A Rose deu vários exemplos nessa direção. Acho que esse é o nosso principal desafio. Temos que conversar entre nós, mas temos que conversar com aqueles que não conversam conosco. E esse é o desafio, acho, do ponto de vista da educação. Nós perdemos tempo e aprendemos agora, inclusive, a voltar a usar meios digitais. Não vamos nos esquecer que as primeiras práticas de educação de base foram feitas também por meios eletrônicos. Na época era o rádio. Hoje em dia se pode usar esses outros meios, então não vamos nos assustar, não, agora a internet não pode. Lá no começo do movimento de formação de base, da educação popular de base, contou, inclusive, com meios eletrônicos, como era, na época, um instrumento que eles tinham, que era o rádio. Então, hoje nós temos instrumentos muito mais ricos, e talvez a gente possa usá-los, inclusive, além, é claro, não substituindo a presença física, né? Alguém anotou ali no chat, e eu queria reforçar isso. Tem uma ideia perversa em matéria de direitos humanos, que traduz uma outra ideia. A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Os meus direitos vão até onde começam os direitos do outro. Isso é a ideia mais perversa que já foi combatida lá na Revolução Francesa, como uma ideia perversa de direitos humanos. Se vocês quiserem ler a crítica de Marx na ideologia alemã sobre os direitos do ponto de vista burguês, essa é uma das principais críticas que Marx faz aos direitos concebidos como direitos burgueses. Valdênia, querida, que maravilha te escutar e te encontrar aqui, uma grande referência para mim. Fomos da direção do Movimento Nacional por um tempo juntos, é sempre muito bom te escutar, porque a Valdênia é essa força, essa potência que está, assim, pulsante, no sentido de trazer as questões na profundidade e ao mesmo tempo na dureza, mas também na necessidade que as questões precisam ser colocadas. Eu concordo contigo que nós precisamos recolocar o debate da universalidade, da indivisibilidade, da interdependência dos direitos, que foi uma promessa, porque ainda não se realizaram na efetividade, exatamente porque vivemos um tempo de destruição do Estado, destruição das relações humanas, um tempo de devastação, digamos assim, por esse capitalismo cruel que estamos vivendo. E talvez, lembrando aqui daquela velha expressão de Paulo, acho que não é?
quando ele nos lembra que, no fundo, os direitos humanos, para usar uma expressão atual, fazem sentido, assim como a mensagem de Jesus Cristo fazia sentido para o resto de Israel, né? Assim também os direitos humanos fazem sentido para o resto. E quem é o resto? O resto não são os que sobraram. O resto são aqueles que não aceitam sobra nenhuma, que não aceitam que ninguém fique fora. Então, acho que aqui está, digamos assim, um desafio exigente, fundamental, para a gente recolocar os direitos humanos como alteridade, como rosto, como presença, como proximidade e, portanto, como luta permanente para construir relações humanizadas, de igualdade, de justiça, de fraternidade, de solidariedade, que são, acho, os valores mais importantes que interessam aqueles e aquelas que defendem direitos humanos. Direitos humanos não sobrevivem ao egoísmo. Por isso, me socorro da historinha do antropólogo dos meninos africanos, né? Ubuntu, tio. Lembram dessa história, né? O antropólogo diz que quem chegasse primeiro ganhava um saco de balas e posicionou os meninos para fazer a corrida, e os meninos, quando ele deu o apito, simplesmente ficaram parados e não se movimentaram do lugar. O antropólogo ocidental vai lá e pergunta para eles, mas e por que vocês não ficaram, não fizeram a disputa, não competiram entre vocês pelo saco de balas? Afinal, quem ganhasse o saco de bala podia até ser caridoso e distribuir umas sobras de bala para quem não tinha ganho, né? Por que vocês não fizeram isso? E as crianças respondem para ele, Ubuntu, tio. Que graça teria se só um de nós fosse feliz em detrimento da felicidade de todos os outros. Então, talvez, nesse final, e talvez essa seja a lição mais fantástica para mim de direitos humanos, que é isso, Ubuntu, tio. Boa noite, obrigado. Rose? Então, eu não quero dar resposta, mas eu quero fazer algumas provocações. Afinal, a gente vai ter 3 semanas, né, de muito estudo aí também para buscar coletivamente algumas respostas, se é que a gente tem, né? Mas eu queria, assim, acho que já como também encerramento, né? Acho que algumas provocações a partir dessas falas e essas contribuições que cada um foi dando. Primeiro dizer que eu fui procurar algumas imagens que hoje estão nas redes sociais que reproduzem a violência. E aí eu peguei 3 dimensões, não trouxe aqui porque ia ficar muito comprida, né? Mas eu peguei as imagens dos outdoor que falam sobre mulheres, imagens de placas de caminhão, né, os dizeres dos caminhoneiros, e imagens de mulheres fazendo propaganda de bebida. É horrorizante a gente quando se dá conta do que tem por trás disso, né? Da mercantilização, do comércio dos corpos, e isso tudo vai trazendo e sendo formadas narrativas que vão se solidificando na sociedade e no imaginário, né, das novas gerações. É impressionante você ver a partir, por exemplo, da infância, né? Qual é o imaginário que a nossa sociedade vai deixando, né, para as novas gerações? É cruel, é cruel. Então, eu acho que nós temos um grande desafio na construção de narrativas que desconstroem toda essa dimensão patriarcal, machista, né, capitalista, que não só denigre, mas comercializa, né, danifica a imagem do ser, né, do ser mulher, do ser imagem e semelhança de Deus. Eu acho que isso a gente tem que ter. Isso vale para tudo. Vale para a questão dos direitos humanos, né, vale para a questão da valorização da vida como um todo. Eu acho que essa provocação que a Thelma faz, ela é muito importante. Como a gente trabalha essa dimensão da complementariedade, né? Não
da dimensão do eu, né, de buscar a minha parte, eu sou melhor. Por exemplo, no mundo acadêmico, hoje é bom quem é top, né? E olha o que está sendo feito, né, das novas gerações. A juventude que quando chega já no mestrado, no doutorado, acabam indo para o suicídio. Quer dizer, se você não é o top do top, você não vence. Então, isso também a gente precisa repensar, né, em todos os níveis da sociedade. Como é que a gente vai fazendo essa formação? E eu acho que nessa fala da Valdênia, né, de como trazer esses rostos para o cotidiano, eu penso que nós que estamos no mundo acadêmico, na igreja, mas nesses mundos privilegiados, nós estamos em muitas redomas que nos impedem dessa aproximação. Eu lembro de uma experiência, né, que nós aqui da Rede Um Grito pela Vida fizemos, quando a gente começou a ir para a noite, para a vida das mulheres prostitutas. E aí a gente começou a ir para as boates, para os bares, aí a gente se deu conta de que mundo a gente vive distante. E eu acho que é preciso fazer essas aproximações. Isso vale em todos os espaços que nós estamos. Com as juventudes, né? Qual é o tipo de jovem, de juventudes que a gente faz uma aproximação? Bem concretamente, eu acho que a gente precisa, né, fazer essa aproximação no cotidiano da vida. Até vive concretamente, emerge no mundo dos migrantes, né? A gente precisa estar junto, estar com e fazer com, né? Esses rostos, eu lembro muito das escutas sinodais, né? Não sei se vocês lembram, quem participou, de todas aquelas questões que nós tínhamos. E tem uma questão que vai aparecer nos relatórios, não aparece no documento final das escutas, que era os sinais de vida que a gente tem no chão da Amazônia. Gente, é riquíssimo. É de uma beleza e de uma profundidade, de uma riqueza sem fim. Tem muita vida sendo gestada, tem muita coisa linda, né, que aparece, que não está nos nossos olhos. Então, dar vez, né, fazer com que esses rostos apareçam. A gente tem uma missão muito grande. Oxalá, né, esse processo todo que a gente está fazendo de formação nos ajude a, de fato, né, levar para nossos territórios essas reflexões e fazer com que esses rostos, de fato, sejam protagonistas dessa história, desse cuidado, dessa defesa, né, dos direitos humanos, do direito à vida, do direito a uma vida digna que cada um de nós tem, né, que todas as pessoas têm, inclusive a mãe natureza tem. Acho que essa é a nossa missão, né, de ajudar a ser voz, sermos voz também daqueles que, infelizmente, é negado a voz, o que nós mesmos, muitas vezes, não damos a voz a eles e elas. Acho que era um pouco isso. Não quero responder, mas, sim, algumas provocações, né, Doris? Gratidão, Rose, gratidão, Paulo. Realmente foi uma noite do esperançar. E eu repasso agora para a Odete, para finalizar. Grande abraço a todos e todas. Bom, vamos caminhando para o encerramento, né, dessa nossa conferência. Teremos aí mais 3 semanas para debatermos, trocarmos experiências deste assunto. Então, para terminar, nós temos alguns avisos, né? Nossos trabalhos serão guiados pela trilha de aprendizagem, como a gente já conhece, e a orientação é que a gente reserve um tempo, em média 2 horas diárias, para leitura dos textos, socialização nos fóruns de debates e atividades que o módulo requer. E me foi incumbido preparar uma mística de encerramento deste módulo. Então, neste módulo... vai lá, Daniel, seu aviso. Então, como o tema é muito extenso, obrigado, Odete, nós estamos pensando em fazer, ou na próxima segunda ou na outra,
um debate específico sobre os programas e projetos de proteção. O programa está se referindo à política pública, né? Temos as experiências dos programas, com o programa federal e com os estaduais, onde eles existem, né? E também os projetos e os fundos de apoio. Esse tema vai ser mais abordado na terceira semana. A ideia desse primeiro momento é justamente a gente ampliar e abrir e levantar questões para o debate sobre as concepções de direitos humanos, porque um papel que a campanha cumpre é justamente essa de nos provocar e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente possa ter essa atitude de aprendizagem permanente e que nos desafie. Mas queremos também ter uma objetividade de conhecimento, de informação, de forma que nós saibamos o que existe, qual é o estado da arte, e, a partir daí, então, nós possamos também fazer. Então, nós vamos, em nível de coordenação, combinar se vai ser na próxima segunda-feira ou se vai ser na outra segunda, ou seria ou dia 13 ou no dia 20, se eu não me engano, né? E a gente avisa vocês justamente para que a gente possa, então, ter essa participação. Então, era isso, que vocês possam ficar atentos e atentas a essas orientações, porque, então, como é um módulo um pouco mais extenso, a gente vai ter uma live aí na mediação, e a gente acha que segundas-feiras ainda é o melhor dia para a gente poder fazer isso, porque ainda bem que a gente tem muitas outras lives acontecendo também, e mais ou menos vocês já estão com essa reserva feita na agenda aí, tá bom? Era isso. Muito obrigado. Também quero aproveitar para agradecer a irmã Rose e ao Paulo, realmente, as contribuições, a reflexão e as questões que vocês deixam, né? Mais do que respostas, realmente, vocês nos trouxeram perguntas e questões importantes para a gente poder, então, amadurecer e concretizar. Desculpa aí, mas era só para avisar. Obrigado. Bom, então vamos para a mística de encerramento. Neste módulo 3, em que estaremos debatendo o tema Direitos Humanos e Proteção, tenhamos como horizonte as bem-aventuranças. A partir das bem-aventuranças, podemos dizer que Jesus foi uma espécie de precursor dos direitos humanos. Este texto das bem-aventuranças traz a essência do ensino de Jesus Cristo, e apresenta um programa de vida a ser seguido por quem abraçou a fé cristã. Atuar na defesa de direitos e da democracia nunca foi fácil. A história do próprio Cristo nos mostra o quanto é árduo, difícil, perigoso e até mortal o caminho de quem procura viver coerentemente e de acordo com as bem-aventuranças. Hoje, as nossas comunidades, movimentos de luta e o povo organizado enfrentam processos de perdas dos direitos. Quem busca construir justiça, solidariedade, paz, saúde, educação, igualdade e liberdade sofre perseguição. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados as pessoas limpas de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que o Deus da vida nos guie para a defesa da vida em primeiro lugar. Amém? Amém. 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 Muito obrigado. Boa noite. Abraço para cada um e cada uma. Vamos nos ver aqui todos e todas. Isso. Boa noite para a turma. A gente se vê lá na plataforma. Valeu. Com certeza. Agora não saiu a foto. Muito bem. Abaixo de chuva aqui, viu? Foto.
Cadê a foto? O frio lá no sul, Paulo. Oi, frio e chuva, minha mãe. Viva os teus casacos aí. Por favor. O céu está descendo aqui enquanto. Nossa. Pelo Valeu, menos gente, o tudo Paulo bom. não Tchau, tomou tchau. vinho, porque ele conseguiu terminar aí sem ter problemas. Né? Tá atento, Boa, né, meu. Giba? Frio com vinho é bom, né? Ai, ai, ai. Isso aí, Um gente. abraço, Beijão, muito tudo de grato, bom. muito grato. Valeu. Um abração aí. Até mais. Seguimos. Frio do Até norte mais, tá uma Gianfranco. beleza. Valeu, Gianfranco. Tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Isso. Pronto, gente. Obrigado. Boa noite.